Aproveitando que eu fiz alguns vídeos falando sobre algumas coisas de 1993 e ainda tem mais algumas coisas, mais alguns temas ainda a serem abordados que completam 30 anos agora em 2023. Eu resolvi então fazer um react, pelo menos vamos relembrar, né, de como era a programação da televisão neste ano, como era o que passava na TV em junho de 1993. Olá, bem-vindos ao LTV, eu sou o Léo Cordeiro, hoje é dia de React Show, então vamos analisar, vamos relembrar o que é que passava na televisão aberta em 1993. Vamos começar pela TV Cultura. Tenho aberto aqui a relação de programação, começava às 7h30 da manhã com Rá-Tim-Bum, era um clássico da emissora. Senta que lá vem a história. Depois tinha Energia, Vestibulando, Show de Ciência, Ales Gucci, Os Anos 30, Soluções Ecológicas. Ao meio-dia, Jornal da Cultura, 60 minutos. Até agora eu não vejo ainda muita coisa assim conhecida, familiar. Eu não lembro de muita coisa que passava na cultura. 13 horas Vestibulando, 14 horas Bichos, 14h30 O Mundo da Lua, isso eu lembro. O Mundo da Lua foi uma série que foi em parceria da TV Cultura com a Roberto Marinho, ou seja, com a Globo. Inclusive passou na Globo, né? Eu acho que em 93 passou pela manhã, passava antes das reprises, né, do show da Xuxa e antes das reprises do show do Malandro. Eu posso te fazer uma pergunta? Como é que os bebês vão parar na barriga das mães? Depois tinha Pedra dos Sonhos, Gloob Gloob, também lembro perfeitamente, adorava. Não é que eu gostava do Gloob Gloob, eu já nem era mais criança nessa época. Mas eu sempre gostei muito de bastidores, eu sempre gostei muito de montagem, dessa coisa que existe por trás da televisão, de como que a gente faz as coisas acontecer, né? No YouTube não é muito diferente. Então o Gloob Gloob, como era um produto todo editado, todo cheio de truques, eu adorava a ideia. E tinha Kobe e Sua Turma, não lembro. X-Tudo eu lembro, achava bacana o programa. 1, 2, 3, ei! Foi ele? Puxa! Foi o X! Fui eu mesmo, gente. Energia, de novo, Opinião Nacional, o Gloob Gloob outra vez. A TV Cultura é meio parecida com uma programação de uma TV a cabo, né? Porque acaba repetindo a programação. Os programas acabam se repetindo durante o dia. A Pedra dos Sonhos, Conto de Fadas, O Gato de Botas, Fanzine, Metrópolis, não, eu pensei em outro programa agora que era Vitrine, que eu gostava bastante. Jornal da Cultura, Vitrine também passava. Vitrine era uma espécie de vídeo show, mais ou menos, né? Te falei que eu gosto de bastidores. Vitrine era muito legal. As gravações acontecem em ritmo de maratona. Outro brinco, perfume, faz tudo. Mara viaja uma semana por mês à Argentina. Nesse tempo, grava 25 programas. Mundo Smithsoniano, não tenho ideia do que seja. E 00:30, Primeiro Movimento. Nessa época a televisão acabava a programação, encerrava a programação, não era 24 horas ainda? Eu não lembro. Vamos pro SBT. SBT começava muito tarde, 6h58, será que é isso mesmo? Quase 7 horas. Palavra Viva, bom, 2 minutinhos só. Porque às 7 horas começava a agenda. 7h30, sessão desenho. Sessão desenho nessa época passava com a Vovó Mafalda. Aqui, inclusive, ó, tá cheio de pato voando. Olha quantos patos voando aí, ó. Olha lá. Olha. 10h15, Show Maravilha. 12h15, Chapolin. 12h45, Chaves. Ok, eu lembro das séries, mas não lembro desse horário, de passar nesse horário. Até porque nesse horário também nunca estava em casa, na verdade. 13h15, Cinema em Casa. Arthur, o Milionário Sedutor. Esse aqui é do dia 1º de junho, acho. Cinema em Casa era bacana, eu gostava da ideia de ter um filme à tarde. E repare que o SBT não concorria diretamente com a Globo, eles colocavam uma programação, às vezes até meio similar, assim, uma programação igual, mas em horários distintos. Por exemplo, o Show Maravilha passava, quando estreou, passava à tarde, não concorria diretamente com a Xuxa. E era uma boa estratégia, porque pela tarde tinha o mesmo índice
de Ibope, de audiente, do que a Xuxa tinha na Globo. E o Cinema em Casa passava antes de sair da sessão da tarde na Globo. Depois, 15 horas, novelas à tarde. Então, a reprise igual Vale a Pena Ver de Novo na Globo, né? Mas passava depois. 16 horas, Geraldo, não lembro. 17 horas, Programa Livre, com o Serginho Groisman, eram as altas horas do lado da SBT. Eu só não lembrava que passava tão tarde, pensava que fosse mais cedo. 6 horas, Chaves. 6h30, Aqui Agora, a primeira edição. Aqui Agora eu odiava Aqui Agora. Eu não gostava nada, porque eu gostava de ver outras coisas na televisão, né? Não Aqui Agora me irritava profundamente, assim. Aquela música que repetia o tempo todo. E aquela câmera em movimento que não parava, me dava uma agonia ver aquilo. TJ Brasil, eu já gostava do formato, gostava bem, achava muito legal. O logo, enfim, achava muito bacana o TJ Brasil. Começa agora o Telejornal Brasil. Assaltantes invadem a casa de Hebe Camargo e roubam de carro e joias. 19h45, Aqui Agora, a segunda edição. Putz, tinha 2 vezes ainda. 21 horas, Amor em Silêncio. Devia ser novela. 21 horas, Maria Helena, também deve ser novela. 22 horas, Paixão e Poder. Também novela, provavelmente, né? 22h30, Hebe. Que dia que foi 1º de junho? Terça-feira, a Hebe passava na terça-feira, eu sempre lembro dela da segunda. 23h30, Jornal da SBT, primeira edição. 23h45, a Jô Soares, 11h30. Não era bem 11h30, né? Era 11h45. 1 hora, Jornal da SBT, segunda edição. E depois 1h30, longa-metragem legendado, A Garota da Floresta. Vamos para Record. A Record acho que era fraquinho na época. Começava às 6h30, O Despertar da Fé. 8 horas, Desenho Show. 8h30, Diário da Mulher. 10h30, Google Five. Google Five. Nossa, muito antes da internet, olha só. Nem sei do que se trata. 11 horas, Dinossauros. 11h30, Charivan. Meio-dia, Record em Notícias. 13 horas, Chefe Lancelot. 13h15, Cine Aventuras. 15 horas, Super Vic. Sou familiar. Uma garota eletrizante programada para divertir. Super Vic, de segunda a sexta, 3 da tarde. 15h30, Cliptonita. 16h30, Carro Comando. 17h30, Os Invasores. 18h30, Informe Local. 19 horas, Jornal da Record. 19h45, Questão de Opinião. 19h50, Record na Jogada. 20 horas, Shop Tour. 20h30, Brasília ao Vivo. 21 horas, Justiça das Ruas. Justiça das Ruas. 22 horas, Cine Maior, Cidade em Pânico. 24 horas, meia-noite. 25ª hora. E 1 hora, Palavra de Vida. Acho que as emissoras realmente acabavam a programação. Iam dormir, todo mundo ia dormir. E saía tudo do ar. Rede Bandeirantes. 5h30, começava cedo Bandeirantes, né? Mais cedo de todas. Igreja da Graça. 7 horas, Realidade Rural. 7h30, Flipper. Encontro com Arlete. Flipper era uma série, eu acho que eu lembro de bastante coisa. Pelo nome, o nome me traz muita coisa boa. Assim, não lembro detalhes, mas eu lembro da série. O que um carro com furo de bala estaria fazendo aqui? Eu não sei, mas eu vou contar pro papai, vamos lá. É melhor também contar que você e Flipper embirutaram. 8 horas, Dia a Dia. 10h30, Cozinha Maravilhosa da Ofélia. Clássico Ofélia. Pratos de dar água na boca. As dicas e segredos da culinária estão na Cozinha Maravilhosa da Ofélia. De segunda a sexta, aqui na Band. 10h55, Vamos Falar com Deus. 11 horas, Flash, edição da manhã. 12 horas, Acontece. 12h30, Esporte Total. 13h30, primeira sessão, Meu Nome é Xangai. Olha, as emissoras todas tinham um filme à tarde, hein? A concorrente era forte. Todas tinham filme para a tarde. 15h30, programa Silvia Popovic. Também lembro dela perfeitamente. Não é que eu assistia, mas lembro dela. 17 horas, faixa especial do esporte, Desafio das Estrelas de Snooker e finais do Mundial de Snooker. 19 horas, Água Jornal. 19h05, Rede Cidade. 19h30, Rede Jornal Bandeirantes. 20h30, faixa nobre do esporte, boxe. Luciano Todo Duro, Torres versus Reginaldo Holyfield, ao vivo. 21h30, Força Total. O Lutador do Kimono de Ouro. 23h30, Jornal da Noite. 24 horas, Flash. 1 hora, Vamos Falar com Deus. Começa e acaba o dia, tem no meio também, né? Coisa religiosa. TV Gazeta.
Vamos ver o que tinha na Gazeta. Vinde a Cristo, 6h45 da manhã. 7h15, TV Baixada. 7h30, Today. 8h, Igreja da Graça. 9h, Pontos do Rio. 9h55, Palavra de Deus. Quanta coisa religiosa na TV Gazeta. 10h, Vídeo Gazeta. 11h, Clip Trip. 12h, Gazeta Meio-Dia. 13h, Gazeta Esportiva. 13h30, Forno e Fogão. 14h, Mulheres. 17h, Cidinha Livre. 18h15, Manuela. 19h15, Era Uma Vez. 18h30, Guadalupe. 20h30, CNT Estado. 20h45, CNT Jornal. 21h30, Clodovil Abre Jogo, a única pessoa que eu conheço até agora. Daqui a pouco, assim que ela tocava, eu contava uma história como é que ela tirou o marido dela da zona. 22h30, Tela Mágica, Zorro. 24h30, meia-noite e meia, Vamos Sair da Crise. 1h30, Circuito Night and Day. Rede Globo. Olha, a Globo começava mais cedo, 6h30, mas também não é tão cedo assim, né? 6h30 já tem muita gente há bom tempo já de pé trabalhando, fazendo coisas. Começava com Telecurso Segundo Grau. Eu nunca vi Telecurso Segundo Grau nessa época, mas eu vi um vídeo recentemente que eu achei louco. Pensava, gente, era isso que passava. Olha bem, ó. Esse aqui parece comigo. Esse com você. E esse com o papai. 7h, Bom Dia Brasil. 7h30, Bom Dia São Paulo. 8h, TV Colosso. Pra quem gostava do TV Colosso, eu sentia muita falta ainda do show da Xuxa. Era legal, era bacana, mas eu sentia muita falta do show da Xuxa. 12h30, Globo Esporte. 12h50, São Paulo Já. Jornal Hoje. A programação de São Paulo no Paraná era Jornal Estadual. E um quartel está de mudança em Curitiba. Veja agora no Jornal Estadual. Rede Paranaense. Jornal Estadual. 13h25, Vale a Pena Ver de Novo, passava assim, A Moça. Não vi essa novela. 14h20, Sessão da Tarde. Nesse dia passou Condor Man, o Homem-Pássaro. Era o Doug? 16h15, Vamp. Aqui já era reprise, tá, gente? Não existia ainda a Malhação. 17h, Radical Chique. Foi uma forma de chamar a atenção dos adolescentes também, porque o Serginho Grossman fazia muito sucesso lá com o programa livre. Radical Chique. Era legalzinho, mas não durou muito tempo, não. 17h30, Escolinha da Professora Raimundo. 18h, Mulheres de Areia. Eu lembro dessa novela, Mulheres de Areia. A Globo até recentemente, naquela época, quando acabava a novela, tinha um bloco a mais, depois do final da novela, que era um curtinho, um bloco assim, com cenas do próximo capítulo. Então começava o bloco, tinha um diálogo dos personagens, e depois ficava mudo, né, a imagem ficava muda e tocava uma música. Geralmente era uma música tema da novela, da trilha sonora que tinha no disco da novela. Era uma forma até de divulgar as músicas, né, porque eles vendiam muito disco. E nessa época aqui saiu, isso acabou, não tinha mais esse cena do próximo capítulo. Então as músicas do disco acabavam entrando na vinheta da novela no final. E a primeira vez que eu ouvi foi na novela Mulheres de Areia. Eu achei que tinha sido um erro da produção. Nossa, ué, eles trocaram a música, olha, eles erraram a música. Depois tinha o Mapa da Mina, foi horrível essa novela, muito ruim. E era uma novela que a Globo queria que a Angélica apresentasse. Por sorte a Angélica foi para o SBT nessa época. São Paulo Já. Paraná seria Jornal Estadual. Jornal Nacional. Renascer foi bom, mas depois se arrastou pra caramba, ficou pesada. 21h30, Terça Nobre. Terça Nobre tinha algumas coisas legais, Terça Nobre. Aqui foi o Som Brasil. 22h30, Sex Appeal. A estreou 1º de junho, Sex Appeal. Foi uma novela que lançou um monte de atores. E eram vários modelos, a Luana Piovani, a Caroline Dickman, a Camila Pitanga. Teve o Supla, né, que era cantor, mas o cara se deu muito bem. Depois 23h30, Jornal da Globo, 24h, Campeões de Bilheteria, assim é a vida. Manchete, Manchete, vamos ver o que passava na Manchete. 7h, Espaço Rural. 7h30 Brasil, 7h30, 8h Duda Alegria e até as 10. Eu achava que começava às 10 e até meio-dia. 10h Almanac. Meio-dia, Manchete Esportiva, primeiro tempo. Meio-dia e meia, edição da tarde. 13h, Marquês de Santos. Marquês de Santos foi a
primeira minissérie produzida pela... primeira dramaturgia produzida pela Manchete. E estava sendo reprisada aqui nessa época. 14 horas, Bate-Boca. 15h30, Raio Laser. 17 horas, Clube da Criança. Nessa época era com a Mila Christie. 18h30, A História de Ana Raio e Zé Trovão. Reprise. 20 horas, Manchete Esportiva, segundo tempo. 20h20, New York News. 20h30, Jornal da Manchete. 21h30, Sala VIP, o marido de reserva. 23h30, Momento Econômico. 23h45, Campeonato Sul-Americano de Basquete, Brasil e Venezuela. Que horário estranho para passar um jogo. 1h30, Noite e Dia. 2h15, Perfil. Mas a Manchete parece que ia até mais tarde do que as outras emissoras, né? E aí, me diz aí o que você achou disso, o que você lembra, o que você acompanhava nessa época. Da minha parte é isso, eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um grande beijo, tchau.